Beleza. Boa noite a todos, né? Ninguém me conhece, mas meu nome é Humberto Alves Borges, eu nasci no dia 3/11/61. Esse ano, em novembro, eu vou fazer 60 anos, tenho 59 anos. Meus pais eram da Bahia, os dois, meu pai e minha mãe, e eu nasci em São Paulo, nasci em São Caetano do Sul, né? Trabalhei em padaria quando era adolescente e logo comecei a praticar capoeira em 79, lá em São Miguel. E o meu mestre foi mestre Trindade, um mestre conceituado, o mestre foi tricampeão paulista, foi campeão brasileiro, né? E eu comecei a treinar e eu era muito dedicado, né? Sempre fui dedicado nas coisas que eu falo, que eu fazia, que eu faço. E aí depois em 82, no começo de 82, em janeiro, ele me chamou e falou: Beto, você não quer montar uma academia comigo, né? Porque ele via o meu esforço, eu era muito dedicado. E eu tinha esse desejo, né? E na época eu tinha 20 anos. Quando eu vim para cá eu tinha 20 anos. E aí ele falou assim, eu não era formado ainda. Quando eu vim dar aula em Atibaia, eu não era formado, eu era estagiário. Mas me formei no final de dezembro, no final de 82 de dezembro, dia 5 de dezembro de 82 eu me formei. E na minha formatura, tanto é que eu levei o Paulinho Brígida, o Perdões, que é o Brezac, o Luizão e o Geraldinho. Essas pessoas foram comigo, eram uns dos primeiros alunos. E eu vim para Atibaia, por desejo mesmo de ter uma academia, de trabalhar com capoeira. Era um ano assim, eu não tinha muita experiência, era um jovem ainda, 20 anos, né? Nunca tinha saído para morar fora, mas eu decidi, né? E foi assim no começo um pouco não, muito difícil, né? Porque em todo segmento, se você for montar alguma coisa, criar um projeto na sua vida, ou tentar estudar fora, você vai passar dificuldades, né? Ainda mais a gente que era pessoas humildes, era simples, de família simples, né? Não tinha, pra você ter uma ideia, para mim montar a academia foi toda a indenização que eu tinha de 7 anos da padaria que eu trabalhei, e aí juntei esse dinheiro, e aí o mestre Trindade falou assim: olha, eu entro como responsável da academia, nós somos sócios, e você só que você vai dar aula. E eu aceitei, porque tinha um desejo, né? E tinha assim, esse desafio no meu coração. E aí quando eu vim em 82, eu lembro que eu dormia na academia. E passei muitas dificuldades, assim, eu vou contar para vocês entenderem que são essas dificuldades que formam a história de um ser humano, de um homem e de uma mulher. São as dificuldades, né? Quando eu vim, eu deitava, dormia no chão, assim, uma esteirinha daquelas de palha, né? Aí eu colocava umas tábuas de madeira assim para dormir. E naquele tempo, aqui em Atibaia fazia muito frio, né? Porque há 40 anos atrás, ontem mesmo fez 39 anos que nós inauguramos a academia, né? Ontem. Então, há 39 anos, quase 40 anos atrás, era muita mata aqui em Atibaia e era um frio terrível. Você ouvia os zunidos dos fios assim, do vento, e eu dormia no chão. E outra coisa que eu passei também, não porque eu vou falar para vocês, não porque eu precisava passar por isso, mas porque eu não queria retroceder, né? Na questão, quando você monta uma academia, principalmente, em qualquer lugar, hoje ou qualquer época, no começo é difícil, até você formar um grupo de pessoas, até você conseguir mostrar o seu trabalho, leva-se um tempo, né? E eu tinha investido tudo que eu tinha, o pouco que eu tinha, que era de família humilde, na capoeira, e aí a capoeira era regrada, eu tinha que depender da academia, já não tinha mais como voltar atrás. E minha mãe jamais, se ela soubesse que eu passei, ela não aceitava, né? Eu nunca tinha saído de casa. E o que acontecia? Eu chegava na segunda-feira para dar aula, eu comprava 10 pãezinhos. Isso é verdade, eu falo diante do Espírito Santo de Deus. Eu comprava 10 pãezinhos, aí todo dia eu comia 2. Então, a segunda-feira estava molinho ainda, terça também, quarta, quando chegava quinta e sexta, eu estava duro. Mas para não sair para a rua, para não sair para lugar nenhum. Eu não saía da academia, só treinando, né? E no sábado eu voltava para casa, aí eu almoçava já para almoçar em casa. Mas passei toda essa dificuldade, não porque até eu precisava, mas pelo objetivo, pelo desejo de alcançar alguma coisa, né? E aí eu vim para cá em 82, quando foi, eu lembro até hoje, nós fizemos uma roda, foi no domingo, dia 28 de fevereiro de 82, foi no domingo, e nesse mesmo domingo já entrou o primeiro aluno, que era o Luizão, um negrão, um cara mal gente fina. Olha, eu sou um cara privilegiado, né? Eu estou aqui hoje exatamente por causa disso, porque são tantas pessoas que me ajudaram,
E eu sou grato por isso, né? E hoje talvez seja um dos motivos de eu declarar minha gratidão a essas pessoas, ainda que eu não veja, ainda que eu, né, o Milton Trofino, esse foi o terceiro aluno, eu tenho certeza que ele foi o terceiro aluno. Depois entrou, aí eu lembro que quando começou março, né, pelo último dia de fevereiro, começou março, o Luizão já, no dia da inauguração, já fez a matrícula. Aí na segunda-feira começou a entrar gente. Eu lembro que entrou 31 alunos no primeiro mês de março, praticamente um por mês, né? Um por dia. E foi interessante porque logo no começo, quando eu vim, eu sofri uma distensão na perna direita. E aí foi quando eu conheci esse Marcos, o mestre Marcos. Ele nunca jogou na nossa roda, nunca participou, mas foi um cara maravilhoso, assim, me deu atenção. Eu estava mal, ele fazia massagem, levava os remédios lá para mim. Eu achei interessante e eu tenho uma gratidão também por ele, embora nunca fez parte do nosso grupo, nunca jogou com a gente, nunca participou de uma roda com a gente, mas eu tinha ele como um grande amigo, né? E a minha sorte, assim, uma coisa que foi de Deus mesmo, é que eu achei esses primeiros alunos foram muito significativos para mim. Por exemplo, o Luizão, o Paulinho Brígida, o Geraldinho, né? Você tem uma ideia, o Paulinho Brígida morava na academia, né? Até a mãe dele brincava, falava assim, você vai levar um colchão para dormir na academia, porque ele ficava o dia todo, chegava de manhã, não trabalhava, ficava o dia todo lá treinando comigo, ele treinava, não tinha pouco aluno, mas era mais à noite, e ele ia lá o dia todo, a gente ficava treinando. Tanto é que você pode ver que nas fotos, né? A gente sempre fazia dupla assim, porque a gente já se conhecia muito, jogava jogo colado, né? E eu tinha um desejo de montar uma academia um pouco diferente, porque, na verdade, o meu mestre é o mestre Trindade, né? Conhecido como Facada também. Era do método antigo, aquele método bruto, era muito bruto, né? Violento, agressivo. E eu achava interessante que eu não aceitava muito aquele método, porque eu achava que não funcionava, né? Eu lembro, dois exemplos que eu lembro, que um rapaz, eles tinham mania na hora de fazer o alongamento, a abertura, eles tinham mania de subir em cima da pessoa e forçar, né? Isso daí, eu lembro que uma vez uma pessoa estendeu a perna, ficou, né? Praticamente parou da capoeira porque não conseguia mais. E outra coisa que um outro treinamento que ele dava também, era um dia só de treinamento, mas só para judiar mesmo, a satisfação de judiar. Ele tirava a camisa, nossa, né? Treinava só mais homem naquela época, né? Tirava a camisa, aí eles batiam 20 aqui, 20 aqui, 20 na barriga, 20 nas costas. Quando batia aqui nessa parte do lombar aqui, e um rapaz, ele deu um problema na coluna, né? E eu vi aquilo ali, você vai analisando, você vai refletindo. Lógico que jamais você vai confrontar um mestre naquela época, há 40 anos atrás, você nem pensava em confrontar um mestre ou questioná-lo, né? Mas eu via que alguma coisa não estava legal, que não era aquilo. E eu pensei assim, quando eu montar a academia, eu quero ser diferenciado, né? Porque eu entendo que se você pegar um grupo de pessoas como esse, um grupo de atletas, cada um tem uma característica. Uns é mais agressivo, outros menos, né? Você vê que tem pessoas que têm facilidade de fazer movimentos, né? Outros já são mais durinhos um pouco, uns têm mais coragem, outros menos. Uns são mais clássicos e outros nem tanto. Então eu entendo que isso aí precisava ser respeitado, né? A condição de cada um, né? Outra coisa que eu gostava eu nunca tive intenção de ser melhor que ninguém, mas eu queria ser um bom capoeirista. E o que eu entendo que é um bom capoeirista? Aquele capoeirista que joga bonito, aquele capoeirista que compete, certo? A competição, ela não prova que você é melhor, ela prova que você tem um espírito de luta. O fato de você participar de uma competição, mesmo você não ganhando, você não deixa de ser um bom capoeirista. E você ganhando, você não é o melhor capoeirista. Você simplesmente colocou em prática aquilo que você treinou. Às vezes o resultado reflete no trabalho que você desenvolveu durante um período. E eu treinava muito, eu tinha assim, uma característica de ser um atleta mesmo, eu tinha, sabe? Nunca fui violento, mas eu queria ser um bom capoeirista, né? Não consegui, né? Ser um bom capoeirista, mas fui um capoeirista razoável. Mas o que eu acho legal? Que todas as minhas, o meu trabalho era voltado para uma capoeira bonita e competitiva.
né? E eu comecei a trabalhar nesse grupo dessa forma, um trabalho totalmente diferente. Eu comecei a entender que o jogo bonito era importante para atrair, para a pessoa conhecer a capoeira, e depois você trabalhar um trabalho mais firme, mais técnico. Eu gostava de treinar duro, mesmo, né? O Bira sabe disso. E aí eu comecei a preparar o grupo, né? Assim, no começo mais um jogo colado, porque eu achava que o jogo colado era um jogo bonito, né? Bem colado mesmo. Isso foi o que impressionou a Atibaia. E aí começou a chegar, a academia começou a crescer. A academia começou a crescer e os alunos começaram a se tornar um pouco mais habilidosos. Aí eu comecei a selecionar uma equipe e comecei a preparar já também para campeonatos, né? Eu achava que futuramente a gente era afiliado na academia, e quando eu abri a academia com o mestre Trindade, não era Senhor dos Navegantes, era Netos de Amaralina 2, não era nem 1, era 2 porque tinha uma, não, era 1, depois teve a do Chimbica, que era o irmão do Facada, lá na Vila Carrão. E eu peguei e eu comecei a preparar esses alunos, né? Aí logo em 83 nós ficamos até, se não me engano, janeiro, fevereiro de 83 no Seu Vieira, que era uma academia em cima ali na Vila São João. E aí surgiu esse salão, que era um salão grande, vendia piso, estava desocupado. Eu fui lá, né? Na época era um valor alto, mas só que a academia estava crescendo, né? E já não cabia mais ninguém naquela academia pequena. E lá nessa época já entrou o Cicinho, entrou o Bira, nessa mesma época assim, de março, abril, mais ou menos, ou talvez no meio do ano. Aí começou a chegar a outra remessa, que era o Cicinho e o Biratã, que eram bem pequenininhos, né? Ó, o Bira nasceu em 73? 76, o Ciro 73, né? Então, pra você ter uma ideia, de 76 para 82, era 6 anos que eles tinham, né? Era pequenininho. Aí depois entrou o Carlinhos, também no final desse tempo. Entrou... eu sei que comecei, o Cícero e o Biratã eram crianças, mas crianças muito dedicadas, treinavam muito. O pai dele, seu Manuel, eu gosto muito dele, levava, todo dia levava, ficava sentadinho no banco lá, e eles treinando, e as crianças treinavam certinho. E eu dei muita sorte, porque eu peguei muito aluno dedicado também, né? Peguei muito aluno dedicado. E aí foi formando um grupo cada dia maior. E aí nós começamos em 83, mais ou menos 84, a participar dos festivais, né? Aí Guarulhos, nós fomos, ganhamos alguns, todo lugar que a gente ganhava, porque já tinha um grupo assim, a gente treinava, principalmente dos festivais. Quando chegou em 85, aí foi onde nós começamos a participar das competições oficiais, né? Pela federação. E aí eu participei pela primeira vez do Campeonato Paulista, estreante, eu ganhei, né? Em 86 eu ganhei o Campeonato Paulista de 85 e fui destaque técnico, né? O atleta mais técnico do campeonato. Ganhei em 86, eu peguei o segundo lugar, mas fui o destaque técnico também, porque eu peguei no primeiro campeonato, eu nocauteei um rapaz que ele acho que está nos Estados Unidos, o Espirro. É um atleta excelente, era um cara 2 vezes melhor do que eu, mas só que eu dei um martelo no nariz dele, desmaiou. Aí já no outro ano já fui, né? Você já começa a ficar mais conhecido, porque o nocaute na capoeira, ele não é tão simples, não é tão comum para você nocautear, né? E aí quando foi no campeonato de 86, no ano seguinte, era o Paulista aberto, aí também nocauteei outro rapaz. Só que antes de eu nocautear, um cara muito duro, ele chutava só ponteiro. E você não tinha como soltar o jogo. E ele me derrubou, aí eu dei mau jeito na coluna. Mas eu levantei, e aí dei um martelo na boca dele e caiu. Ele desmaiou também. Aí era o mestre Grátis que estava apitando. E aí, quando chegou no campeonato, não sei se vocês, né, já participaram ou sabem, você luta primeiro as categorias mais leves, que são o pena, né, que era a minha categoria pena. Aí depois, se você chega na final, aí começa as outras categorias. Aí no final vai todo mundo lutar, só os classificados, né, quem ficou para primeiro, segundo e terceiro e quarto. E aí a costa já começou a doer, já estava meio travado. E aí não tive um desempenho, empatou, aí depois ele ganhou por pontos, né, normal, eu perdi. Em 87 eu fui campeão novamente, paulista.
né? E só ia para o brasileiro quem ganhava esse campeonato paulista, né? Eu participei em 85, 86 e 87 do brasileiro. Eu peguei um segundo lugar no Paraná e um primeiro por equipe no Paraná também. Em 88 já participei do campeonato universitário, que eu já estava fazendo a faculdade a Facaca. Aí eu participei em 88, ganhei o Paulista, ganhei o Brasileiro. 89 ganhei o Paulista e o Brasileiro. Em 90 ganhei o Paulista e o Brasileiro, né? Todos os universitários que eu participei eu ganhei. Ganhava dupla. E o que era legal também é que isso aí já ia consolidando um trabalho de você ter uma academia boa, porque bonita, que se jogava bem. Isso, quando nós ganhamos os festivais, caracterizava o quê? Que você tinha um jogo bonito, né? Porque os festivais é mais jogo bonito. E nós ganhávamos. Depois, quando no jogo, nós participamos também de um festival 2 anos seguidos, do Mestre Canjiquinha. O Mestre Canjiquinha, todo ano ele vinha para a federação para participar desse evento que levava o nome dele. Eu ganhei o Mestre Canjiquinha individual, o Cicinho ganhou no outro ano, nós ganhamos a dupla, eu e o Cicinho ganhamos também a dupla, né? E no geral nós pegamos o terceiro lugar, que era um troféu Mestre Canjiquinha, era o Bini Balzinho, coisa mais linda. E o que me satisfazia é que eu provava, né, graças a Deus, que o nosso trabalho ele dava resultado não só no jogo bonito, como nas competições, né? E o fato de você ganhar as competições não significava que eu era o melhor, significava que o trabalho estava sendo bem feito, significava que o trabalho que você está fazendo está dando um resultado, né? Então você vai participar de um festival, você ganha, vai participar de uma competição mais agressiva, aberto, você ganha também. Isso aí foi muito bom, porque os meus alunos eles foram também assimilando essa característica. Tanto é que até as meninas, a Soninha, não sei se você conhece a Soninha, foi bicampeão paulista, a Neia, a Lancineia ganhou, a Deusita ganhou, né? A Silmara ganhou. Então eu achava muito interessante exatamente o trabalho, eu priorizava o trabalho, não eu me dedicar, porque eu achava assim, que não era legal eu ser um mestre, ser um cara bom, um mestre bom, e os meus alunos não serem bons. Tá? O que eu achava interessante era que a nossa academia fosse boa, né? O mestre joga bem, os alunos também jogam bem, o mestre compete bem, os alunos competem bem. E todo mundo, e aí foi, para você ter uma ideia, até os infantis, o Cici foi campeão paulista, né, infantil, teve um rapaz bem gordinho, o Tobias, né? Ganhou também em segundo lugar. Quer dizer, o que eu achava interessante? Não era ser primeiro lugar só, mas se você ir bem no campeonato, você tem um desempenho, sei lá, se apresentar, ganhou, não ganhou, tudo bem, você volta para treinar mais. Mas uma coisa que eu achei assim que foi a grande chave foi que quando os alunos percebiam que eu era dedicado, eles assimilavam aquele espírito de luta, espírito de um bom atleta. Agora, o que eu volto a dizer é aquilo que eu falei, eu respeitava a característica de cada um. Porque você pode ver, tem pessoas que ela tem uma facilidade de abertura, joga bonito, mas não tem um espírito de luta. E não adianta você forçar essa pessoa a lutar, a competir, que ela não vai competir bem. Muito pelo contrário, você pode traumatizar essa pessoa. Porque ela não tem um espírito de luta, com certeza ela vai mal, e aí vai desanimar, e ela vai com certeza desmotivar e chegar, inclusive até parar de treinar. Então a função do mestre, eu acho que ele tem que ter esse respeito por essa característica e perceber aqueles que têm espírito de luta e colocar para competir e preparar. Agora, aquele que às vezes tem até um medo mesmo, porque a pessoa não tem um espírito de luta, então o medo é um pouquinho maior. E aí você tem que deixar ele à vontade. Porque geralmente às vezes a pessoa tem uma facilidade, todo mundo imagina, esse cara, se ele for no campeonato, vai arrebentar. Não, ele vai ser arrebentado. É o contrário, porque na luta você tem que ter um autocontrole, porque há uma tensão, há um nervosismo, há uma adrenalina, e se você não tiver esse controle emocional, a pessoa percebe. Eu lembro no primeiro campeonato que eu participei, eu dei um nocaute na segunda luta, na terceira luta, na segunda luta. Na terceira luta o cara já entrou com medo.
Eu já sabia que eu ia ser campeão. Na quarta luta, eu já lutei sabendo que eu ia ganhar, porque você vê que a pessoa fala, agora eu sou o próximo. Então, a pessoa passa pela cabeça da pessoa, né? Porque a pessoa, ainda mais uma pessoa que talvez não, já saiu da academia com medo. Foi muito, assim, depois do nocaute foi muito fácil, né? Nos outros campeonatos, o pessoal já ia meio cismado, esse cara joga bem, esse cara é bom, né? Mas o que me motivava isso? A manter essa performance. Eu treinava muito, pra você ter ideia. Quando eu comecei a treinar capoeira, eu lembro até hoje, era 120 movimentos, 20 estalos, 20 melô de frente, 20 cocorinha e estava na parede. Isso que você tem uma ideia como eu mudei o método. E estava lá, sequência de iniciante, sequência de cordão verde, sequência de cordão verde e amarelo, até o azul. Aí os alunos chegavam lá, o mestre falava, ó, explicava os primeiros dias, depois falava, só fazer a sequência. E chegou uma hora que aquilo para mim ficou muito fácil, né? E eu fazia 4, 5 vezes. Ele falava, não, então volta de novo, faz. Eu queria aprender coisa nova, mas eu mesmo assim com obediência ia lá e fazia. Quando eu montei a academia, eu vi que aquilo não era legal. Eu queria uma aula dirigida, uma aula, sabe, dirigida mesmo, né? E aí em todas as minhas aulas, podia ter 2 alunos, 3 alunos, você sabe. Criança, eu dava aula para as crianças. Eu dava aula, né? Pegava criancinha assim e tal. E aí eu comecei a ver, aí quando, por exemplo, uma sequência de um cordão azul, era 280, 300 movimentos. Mas eu achava muito pouco, falava, isso aí, sabe, eu fazia aquela sequência em 10 minutos. Sabe? Aí eu comecei a fazer 5.000 meia-lua de compasso. 5.000, tá aí para testemunhar. 5.000 meia-lua de compasso, 5.000 martelo, 5.000 rabo de arraia, 5.000 martelo e ponteiro de martelo, era 5.000, certo? Aí na segunda-feira, só preparo físico, era 1.200 abdominais, 1.200 abdominais. A gente corria naquele escadão ali, era 10 voltas, subindo e descendo, para depois fazer a ginástica. Por que eu fazia isso? Porque veja bem, você sendo um mestre, você tem que treinar de uma forma que você atinja todo o grupo. Por exemplo, vamos supor que o William é o melhor aluno, certo? Então ele aguenta fazer, por exemplo, 1.000 abdominais, ou que seja 5.000 golpes. Outro 600, outro 300, outro 20, beleza. Mas se você, por exemplo, for na capacidade dele ou do outro que é 300, e o que tem potencial para 1.000? Então eu procurava fazer os 1.200, eu fazia os 1.200, o aluno que aguentasse fazer 1.200 era excelente, outros 1.000, e aquele que às vezes, né, fazia só 300, mas eu provava para ele que aqueles 300 para ele equivaleria o 1.000 do outro, ou os 1.200. Porque às vezes, por exemplo, o grupo é um grupo heterogêneo, não tem como você ter a mesma idade, o mesmo peso, não tem, é um grupo variado. Então, cada um, por exemplo, você pega um jovem, né, você sabe, tudo jovem, aí geralmente entra pessoas que na época eu lembro que tinha muitas pessoas de idade já, assim, 40 e pouco, 50 e pouco, para você começar a alcançar os jovens é muito difícil, né? Mas eu provava para eles que aquilo era importante para eles, o limite era alto, mas o máximo que ele pudesse fazer para eles estava bom. Agora eu não poderia, né, explicava o que era legal, que eles entendiam. Eu não posso ir na sua condição, que a sua condição é só 300. Então eu tenho que fazer 1.200 para que você um dia vai percebendo o seu crescimento. Você vai de 300 para 350, para 400, quando vai ver, você está fazendo 1.000, né? Então, e a motivação deles era essa. A gente saia correndo, né? Muitas pessoas chegavam um pouco atrasadas, falando, não importa, mas o importante é que você percorreu. Nós chegamos talvez 5 minutos adiantado, mas você percorreu o mesmo trajeto. O cara chegava morrendo, mas você conseguiu. E a pessoa ia percebendo que estava havendo um crescimento. Então isso foi muito importante, porque o grupo começava a criar desafios, né? Porque, agora, desafios por quê? Se eu fazia 5.000, eu falava, eu estou fazendo, quem quiser fazer comigo, vamos fazer, vamos. Depois comecei a treinar para competição mesmo, na época de competição, era muito bacana, era um show de treinamento, porque todo mundo já tinha
tudo dominado, tudo dominado. Era martelo e rasteira, era tesoura invertida, e movimentos desequilibrantes, movimentos traumatizantes, porque eu nunca gostei de assim, porque numa competição, eu falo com conhecimento de causa. Às vezes eu tinha muita característica, muita facilidade de movimento desequilibrante, rasteira, tesoura, eu tinha muita facilidade. Mas eu não queria ser só um atleta desequilibrante, eu queria ser traumatizante também, né? Martelo, ponteiro, chapa, bênção, chapa giratória. E por quê? Em determinadas lutas acontece exatamente isso. Você tem uma estratégia de luta, você vai para cima do cidadão, só que ele percebe que você quer entrar numa determinada entrada, e ele bloqueia, aí já aquela estratégia sua já foi por água abaixo, aí você tem que inverter, e se você não tem essa capacidade de inverter do desequilibrante para o traumatizante, você acaba se perdendo e tentando dar uma vingativa, tentando dar uma tesoura, e o cara só bloqueando porque o cara já percebe que você está insistindo só naquela situação, né? E eu lembro até hoje, eu nunca falei isso, mas quando eu dei um nocaute no rapaz que deslocou minha coluna, o Gladys estava apitando, e eu participava da equipe paulista, né, que eu ganhei o campeonato anterior, e já fazia 2 anos que eu estava treinando com o Mestre Gladys. Mestre Gladys, não sei se vocês conhecem, o William conhece, um dos caras mais inteligentes da capoeira. Eu conheci ele já estava com uns 50 e poucos anos, talvez 50 anos, ele já era um mestre velho, né? Mas uma capacidade incrível de sabedoria, de estudo da capoeira, até porque ele era professor da USP, de Educação Física. Então, quer dizer, um cara que tinha uma mente brilhante, e eu admirava ele, né? E aí eu via a diferença, assim, de como eu comecei com brutalidade, né? O mestre era né, um mestre daqueles estilo antigo, bruto mesmo, né? E o Gladys não era um técnico, né? Ele tentava tirar o máximo do seu potencial, explorar o máximo, né? Mas agora você fala, eu tô criticando o meu mestre? Jamais, porque eu creio numa coisa importante, que todos sabem: ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eles talvez não davam mais, porque o mundo deles, o universo da capoeira deles era aquele, né? Que já vinha de antigamente. Mas eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade eu sempre gostei de estudar um pouco, aí eu ficava estudando, ficava treinando, meditando assim, quais as possibilidades de entrada. Tanto é que a maior parte dos treinamentos que a gente fazia, eu que bolava as entradas. Não que eu descobria a capoeira, mas você falava assim, esse tipo de entrada encaixa, sabe? Um exemplo, você pode ver, você dá um martelo numa pessoa, naturalmente, você vai jogar com o cara, você dá um martelo nele, na hora ele responde com outro martelo, instintivamente. E eu comecei a perceber isso, né? Então, você dá um martelo, aí quando o cara vai dar um martelo, você rasteira, sabe? Banda, e aí eu comecei a montar, assim, eu lembro também que a gente tinha um costume de trabalhar, eu comecei a perceber que você dava uma tesoura numa pessoa, se você tomasse uma tesoura, né? Se você tomasse uma tesoura, você tinha condições de inverter aquela tesoura numa outra tesoura. E eu fiz isso em campeonato, sabe? E você vê que o que treinava funcionava. Era muito legal isso, né? E eu não critico os mestres antigos porque eles não tinham, a ideia deles era aquela, não, capoeira para macho, capoeira para homem, tem que ser assim, tem que aguentar a abertura, tem que aguentar pau. Veja bem, só que nem todo mundo tem esse espírito, né? E na verdade, isso aí, às vezes não supria, não dava o resultado necessário, porque o cara, você imagina uma pessoa que chega numa academia, aí ele está querendo entrar, está ali olhando para poder fazer uma matrícula, aí vem um cara subindo em cima dele e o cara chorando de dor. Viu? É motivação pro cara? Agora, o Milhão lembra que nas sextas-feiras, quando a gente fazia roda, não cabia gente lá, não cabia. Por quê? Era um show, sabe? A gente priorizava o quê? O jogo rolado, o jogo rápido. E as pessoas viam, eu quero aprender isso aí. E a academia, você vê, eu cheguei a ter 350 alunos na academia cadastrados, né? Treinando.
350, é muita gente, tinha muito aluno, né? Tanto é que dá para vocês perceber pelos batizados, né? As fotos você vê que é enorme. A gente, quando chegava no elefantão, a fila ainda estava lá em cima, né? Para você ver, isso daí, eu nunca fui um capoeirista agressivo, nunca tive essa característica. Eu era eficiente, isso que eu achava legal, porque é melhor você, o mais importante é você ser respeitado e não temido. Às vezes você é temido, mas não é respeitado, e às vezes quando você é respeitado, né, você não precisa necessariamente ser temido. E eu gostava de ser respeitado, como até hoje você pode ver que todos os meus alunos, eu nunca tive problema com aluno, nunca, porque meus alunos, na verdade, eu gostava tanto do que eu fazia, que era uma família para mim, era tudo filho, que nem o Bira e o Cicinho, que foram as melhores crianças que começaram, as primeiras crianças, eram como se fossem meus filhos, e eles são até hoje, eu tenho uma consideração como filho. Porque na época eles treinavam com vontade, e isso também me ajudou, porque você vê qual é a retribuição que vem para o mestre? É um grupo ser bom, mostrar o seu trabalho. Então, quer dizer, o trabalho do mestre, ele é mostrado não só pelo mestre, mas principalmente pelos alunos, porque o mestre pode ser bom, como eu falei, e os alunos ruins. Não é coerente isso, né? Agora, como você olha, um mestre bom e aí investir numa equipe boa, uma academia boa, porque é sinônimo de que as pessoas assimilaram o trabalho, assimilaram o espírito. Tanto é que você pode ver, a maior parte ginga tudo igual, né? Você pode ter uma linha, todo mundo ginga igual na academia. Se o cara joga duro, todo mundo é duro. Se o cara tem uma forma de gingar, todo mundo ginga igual. Isso é legal, né? E aí a academia foi crescendo em números, crescendo em qualidade técnica, e aí você vê, o Efraim também, né? O Efraim era como se fosse um irmão, né? Aí todo mundo conhecia lá como um irmão, né? Embora um desse tamanho e o outro grandão, era igual barato, a gente fala que era irmão, mas realmente era irmão mesmo, né? Ele morava comigo, o Efraim nós treinamos no Facada junto, né? Só que eu era cordão azul e amarelo, e ele era amarelo. E aí, quando eu vim para Atibaia, aí eu comecei a dar aula e ele entrou na base aérea. E aí ele saía da base e começou a passar os finais de semana treinando, depois ele veio morar para cá. Aí depois formei ele, e antes de formar ele, eu abri a academia lá em Bragança, era minha e dele, e eu fiz a mesma coisa que o mestre fez comigo. Passou um tempo, em 83, eu estava trabalhando, aí o Trindade falou assim, um dia que eu fui lá levar, ele falou assim, olha, se você quiser, o dia que você quiser comprar academia, eu te vendo. Aí eu falei, tá bom, quanto é que você quer? Aí na época ele falou, era 800 alguma coisa, hoje talvez uns 8 mil, não sei, não, era um valor alto porque eu tive que levantar em dois bancos, no Banco Itaú e no Banco Banespa, era ali. E o que foi legal, assim, até nisso Deus me ajudou, porque eu era um jovem, sabe, eu tinha 20 anos, não tinha, sempre fui simples, de família simples, e entrou um aluno chamado, ele era um empresário, o Léo Reisman, ele é dono da Cofina, um alemãozão grandão, era uma loja de fina, e ele tem treinado um pouco de capoeira na USP, lá com o Gladys, e ele chegou, ele viu meu sofrimento ali, né? Porque o Trindade, ele não dava aula, só ia lá pegar o dinheiro, né? Aí o pessoal começou a perceber que eu estava sofrendo, né? Passando uma situação difícil. Aí ele falou assim, Beto, por que você não compra essa parte dele? Aí eu falei, mas ele pediu 800 reais, é um dinheiro absurdo na época, pra você ter uma ideia. Aí ele falou assim, ó, vai amanhã lá no Itaú, fala com o meu gerente, ele vai fazer um empréstimo para você, em 16 vezes. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, o cara fez, aí quando eu cheguei, o Trindade até levou um susto, eu cheguei lá com dinheiro já. Aí já tinha dado a palavra, aí foi onde eu comecei a crescer, a academia começou a crescer, encher de gente, aí paguei tranquilo e depois eu progredi muito. E quando chegou em 80, mais ou menos 87, eu já tinha bastante alunos já graduados, já tinha uma equipe muito boa mesmo. Onde a gente ia, a gente fazia nos batizados, onde a gente sempre se apresentava bem. Agora, uma coisa que você vê aqui, com relação à forma de você conduzir um grupo, né? Porque o mestre tem que ter a responsabilidade de perceber o que ele está ensinando. Eu vou dar um exemplo para você, dois exemplos.
Um deles, quando eu comecei, quando eu vim para dar aula, eu não era formado, mas eu era obrigado a ir nos batizados, né? O Facada recebia os convites e falava: Alberto, você vai lá, Alberto, você vai lá. Eu falei: tá bom. Aí eu ia, cada boca. Porque naquela época, você imagina, eu não era nem formado ainda, não tinha uma experiência, mas eu tinha que ir. E sabe o que ele falava para mim? E eu fazia isso, que é pior. Ele falava assim: ó, você vai, é o seguinte, se não der ruim, leva uma navalha, põe na tornozeleira. E eu fazia isso, levava uma navalha na tornozeleira, pensa, meu. E outra vez nós fomos no batizado do Amaro. Cara, uma gente fina, um cara maravilhoso, um cara da paz, um cara que joga capoeira bonita. Mas não é. Chegamos lá, tava um grupo de os filhos do Joel, são uns bem agressivos, o Onça e o Oncinho. Chegamos lá, tava eles lá, aí já criava um clima meio intenso, né? Aí quando chegamos lá, um dos filhos dele foi jogar com o Vadinho, que era o irmão do Facada mais novo. É o Chimbica, que é o Facada, que é o mais velho, o Chimbica, um excelente capoeirista, melhor até que o Facada, assim, era completo, sabe? Jogava bonito, cara agressivo. E o Vadinho, que era bem técnico, jogava muito. E aí na roda lá se estranharam, mas tumultuou, mas um tumulto assim absurdo. E sabe o que o Facada fez, meu? Ele pegou e deu um facão para cada um, cara. Pensa, ele deu um facão para cada um, né? Aí, a sorte que, né, eu tava lá, quando ele chegou lá também a gente boa. Quando ela falou: não, aí acalmou, né? Aí entrou outros mestres lá acalmando. Mas pensa, meu, você imagina um grupo de pessoas, um facão na mão, o desastre que ia ter. Sabe, isso daí eu acho um absurdo, porque você pode comprometer a vida de uma pessoa, você como mestre. Agora, diferentemente, você pode até entrar num conflito, apanhar ou bater, né? Não só vai apanhar, mas vai bater também, pode até levar desvantagem, mas beleza, foi na luta. Agora, você acha que um mestre não pode fazer isso? Eu acho, né, uma incoerência e acho um risco, né? E foi o que ele fez. Então, essas experiências eu não queria ter com meus alunos, né? Falar: nós vamos para a luta, E o que é legal? Tinha muita gente também que se tornava agressivo. Por quê? Porque chegava numa roda de capoeira, começava, aí tinha os grupos, né? Aí tinha aquele grupo ali, tinha aquele outro grupo que vai, quando começava a brigar, tinham coragem, porque sabia que na hora que o couro comesse mesmo, sempre ia ter a separação. Mas numa competição não tem. Numa competição você está lá morrendo e cansado e o couro está comendo. Então eu gostava disso, de você mostrar o seu potencial, falar assim: aqui que você mostrar que você tem coragem, que é 1 contra 1, ninguém vai separar e vamos para cima. Então eu gostava desse tipo de teste, de competição, né? Agora, eles às vezes é agressivo porque já tinha agressividade, às vezes geralmente os caras grandão, ia pra cima, mas na hora que se tomasse uma rasteira, por exemplo, vinha pra cima de murro, de agarrava aquele rosto, e estragava o batizado, estragava a roda de capoeira, né? E não provava nada. Não provava que era bom. Agora, não na competição, você vai jogar com o cara, aí de repente você dá um martelo, derruba o cara. Sabe, embora você nocauteou a pessoa, mas você vê que foi em função de uma técnica, em função de algo treinado, sabe? Algo que você treinou, praticou e executou no momento certo. Então eu priorizava muito isso, a competição, só que respeitando a característica de cada um. Eu tinha aluno muito bom que eu nem colocava, nem convocava para a competição, porque eu sabia que a pessoa não dá. É a pessoa que ia tremer. E aconteceu isso. Mas aconteceu por quê? A pessoa fica com medo, mas foi a decisão dela. Porque a pessoa chega uma hora também que joga tão bem que quer participar. Eu lembro do Adilson. Adilson era um rapaz, o Bira sabe, esperona longa, uma abertura bonita, treinei, muito dedicado, mas não tinha espírito de competição. Não tinha. Eu lembro que nós fomos participar de uma competição, ele sabe, tremeu na base, né? Então, eu respeitava isso, né? Porque não impede da pessoa ser um bom capoeirista. Porque o que não pode acontecer é eu pegar como mestre, nosso mestre, colocar uma pessoa que não tem espírito de luta para lutar, e aquele cara que poderia ser um excelente atleta lá na frente, poderia perder, porque de repente você vai começar, a pessoa tem medo, mas ele começa a treinar, começa a pegar tanta confiança, que a confiança vai eliminando o medo, porque o medo e a confiança são os dois lados opostos, né? O medo
é o medo. Você está com medo, você vem recua. E a confiança faz com que você avance. Então, quanto mais confiança você tem, menos medo você tem. É uma coisa lógica, né? Se você sabe, se ele sabe que pode bater em mim, ele tem confiança, né? Agora, se ele sabe que não dá, aí já começa a ficar com um pouco de medo. Só que quando a pessoa já tem esse medo natural, é ruim. Aí você não pode forçar. E há uma necessidade de uma avaliação. Você fala, não, esse cidadão. Outra coisa importante também, é às vezes, por exemplo, a pessoa entra na academia, lá em São Miguel, ela assim, entrou, depois começa a desenvolver um pouquinho, vai pro pau, vai pro quebra-gebra na sexta-feira. Né? Mas só que tem pessoas que eram pessoas que tinham uma vida social, uma vida profissional totalmente diferente e não queriam levar a capoeira como luta, queriam como exercício, né? Como um preparo físico ou como um folclore. A pessoa nem todo mundo entra numa academia com o mesmo objetivo, né? Na contrapartida também, eu passei por isso, pessoas violentas que entravam, já tinha uma fama na cidade de violento, de agressivo, e entravam na academia para dar vazão àquela agressividade. E aí compete também o mestre de perceber e plantar. Eu lembro na época, não sei se ele mora aqui ainda, o Tanguinha, lembra? Era agressivo, um cara agressivo, brigava na rua, brigava. E quando veio a capoeira, ele falou, é o que eu preciso, é o que é minha cara, eu vou pra cima. E eu percebi isso que eu fazia dele, só que eu judiava porque aquela pessoa, eu fazia questão de treinava eu, era amigo do Paulinho, era um cara maravilhoso, uma pessoa boa, mas uma pessoa que lá na rua era agressivo demais e gostava disso, de brigar e tal. E aí ele entrou aí você tem que fazer um treinamento duro, judiar dessa pessoa, para cair na real, que da mesma forma que ela judia as pessoas, ela tem pessoas para confrontar ela. Eu lembro que eu treinava, eu deixava tudo roxo assim, os braços. Eu treinava martelo, e dava martelo, a chapa giratória, tinha uma chapa giratória bem forte, que era bem veloz, batia, afundava, o martelo também eu treinava muito. Outra coisa que era legal, eu treinava com 8 quilos nas pernas, vira sabe, 8, 6 quilos em cada perna, né? Então, além de ficar forte, fica muito rápido. E na verdade a minha característica não era nem tanto potência, e sim velocidade. Então, porque você vê, para nocautear um capoeirista é difícil, cara, porque o bicho é ligeiro, você ameaçou, ele já está esquivando. Agora, quando você consegue colocar um martelo numa luta, numa competição, é muito treino. Né? E eu treinava muito, eu treinava 1.000, 1.200 martelos por dia, com 8 quilos, com 6 quilos na perna, né? E o que os alunos, quando viam aquilo ali, abraçavam, eu quero também e tal. E por isso que a nossa academia foi crescendo, e esse trabalho, se não fosse feito dessa forma, com esse empenho, hoje não teria mais capoeira em Atibaia, né? Porque eu deixei de dar aula em 94, né? E a capoeira continuou por quê? Porque houve uma base, houve um fundamento bem firme, e aí conseguiu até hoje, né, superar 4 décadas, né? Agora, outra coisa importante que aconteceu na minha vida, que eu parei com capoeira por situações pessoais, tá? Nada que envolveu a capoeira, eu tenho o maior orgulho e tenho certeza que procurei fazer o melhor e fiz o melhor, né? Tanto é que hoje essa geração aí, né, veio porque essa capoeira de 82 para cá vingou, o Marcos também colaborou com isso, mas como academia nós fomos a primeira, né? A academia de Atibaia. E por ter sido um trabalho bem feito, até hoje ainda está viva, né? E só que eu, como todo mundo, como todos nós, temos falhamos, né? Na nossa vida, na nossa trajetória, e eu tive algumas falhas, alguns erros na minha vida, mas na minha vida pessoal, eu falhei, tive algumas consequências, mas na parte física, na parte atlética, na parte esportiva, eu creio que eu dei o exemplo, né? Porque aluno nem meu via eu brigando na rua,
eu procurava trabalhar o caráter da pessoa, trabalhar o caráter. Isso era fundamental para mim. A pessoa trabalhar, treinar e saber por que ela está treinando. Sabe? E falar, você vai treinar e você exigir, o que é legal? Você exigir no treinamento e a pessoa saber que aquela exigência é boa para ele. Aquela exigência é exatamente o que ela precisa, né? E aí ela via o resultado lá na frente, né? Das competições, né? No crescimento natural, nas rodas, quando ele ia fazer, né? E eu fico muito assim feliz porque me ajudaram muito, esses alunos fizeram crescer como ser humano, né? Eu peguei uma remessa muito boa de aluno, né? E procurei dar o melhor para eles e eles assimilaram, tanto é que estão aí até hoje, né? Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, o Cícero, o Cicinho e o Biratã, que começaram com 6 aninhos, né? Você também tem pessoas que começaram aí, e você vê a pessoa se tornando adulto, se tornando pai, né? Pai de família, mãe de família, e você vê que os caras estão, né, que você só colaborou. Eu posso ter convicção do que eu estou falando. Se eu não procurei ajudar, se eu não ajudei alguém através da capoeira, prejudicar jamais, jamais. Eu tenho essa convicção e essa alegria no meu coração de falar isso, né? Porque eu creio que você vê que até os projetos que hoje estão aí tramitando aí na Iatibaia, eram exemplos já do que eu fazia, né? Você pode ver que quando eu comecei a trabalhar pela prefeitura, dando aula, já era o início, né? E as pessoas foram, os alunos foram pegando, né? O Carlinhos, não sei como é que está, mas com certeza foram ramificando. Isso foi bom, né? As pessoas aperfeiçoaram aquilo que aprenderam, né? E eu fico feliz também de receber hoje algumas pessoas, ou muitas pessoas ainda sobrevivem da capoeira por conta de ter aprendido. E independente de sobreviver ou não, a capoeira sobreviveu, né? Então, queridos, é isso que eu tenho para dizer para vocês, que eu sou uma pessoa privilegiada por ter tido alunos como o Paulinho Brígida, como o Geraldinho, como o Cicinho, como o Biratã, como o Smil. Esse cara foi fundamental na minha vida, esse cara me ajudava bastante. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, eles viam toda a minha dificuldade, né? Porque eu ficava quietinho. O Paulinho me levava para almoçar na casa da mãe dele, né? O Geraldinho, eu almoçava lá, assim, todo dia, ele descia, almoçava, né? Pagava uma mixariazinha, né? Só uma ajuda de custo. Mas por quê? Aí só que graças a Deus, né? Deus foi abençoando e eu comecei a crescer. Aí de 83 em diante, aí a coisa começou a fluir. Porque tá muito aluno, né? E eu nunca fui de gastar nem nada, eu sempre fui, né? Comecei a investir, foi tudo perfeito na área esportiva. Aí quando eu tive um relacionamento, foi onde a minha vida começou a desandar um pouco, né? Mas todos nós temos alguma área da nossa vida que às vezes a gente falha, e a consequência às vezes é grande, né? Então eu queria deixar vocês bem à vontade para fazer qualquer pergunta, ainda que seja pessoal, não tem problema. Minha vida sempre foi transparente, e agora mais ainda, né, com a experiência que eu tenho hoje e com o reconhecimento das minhas falhas, onde eu falhei. Hoje eu tenho certeza que se eu tivesse na capoeira, com a experiência que eu tenho hoje, eu talvez fosse um pouquinho mais longe, né? Mas graças a Deus eu fui onde Deus permitiu. Eu sou muito grato. Hoje eu tenho grandes amigos, eu tenho certeza que qualquer um dos meus alunos que me vê vai me respeitar, vai me ter como amigo, como sempre foi assim, né?